Fala pessoal, meu nome é Derek, sou fundador da DW AutoCare e hoje você vai conhecer cada etapa que realizamos no seu carro quando você traz ele aqui pra gente fazer a proteção de pintura cerâmica. Isso tudo leva à conservação do seu bem e à valorização do seu investimento. Vamos agora para as etapas. A gente inicia o processo de revestimento cerâmico com a pré-lavagem. Na pré-lavagem, aplicamos um shampoo sobre toda a superfície do carro com uma ferramenta, Snow Fan, e deixamos ele agir por alguns minutos. Depois, a gente faz a remoção, retira toda aquela sujeira mais pesada. Depois a gente faz a segunda aplicação de shampoo, que é um shampoo ativo, para a gente fazer a esfregação da superfície. Aqui a gente tem uma escova dinamarquesa Vikan, que são as cerdas mais macias do mundo. Então isso, faz diferença no resultado de uma boa lavagem. Após finalizarmos a esfregação de todas as áreas do carro, com panos de microfibra, com luvas de microfibra, produtos alemães também, importados assim como Coquemi, a gente faz o enxágue de novo do veículo. Para fazer a descontaminação da pintura, nós utilizamos a Clay Bar. A Clay Bar é como se fosse uma massinha, uma argila. Ela serve para fazer essa descontaminação da pintura porque ela puxa, ela consegue extrair tudo que fica na pintura mesmo após o carro ser lavado. Fazemos a secagem do veículo com soprador de ar e com panos de ultra microfibra para evitar qualquer tipo de risco. Que aí entra a etapa de mascaramento ou filetamento do carro. Proteção de todas as áreas que podem haver qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de dano às peças do carro. Por isso protegemos todas as áreas, borrachas, frisos, logo, todo tipo de situação, lanternas, faróis, todo tipo de área do carro que pode causar qualquer tipo de problema, a gente faz essa preparação. Depois que a gente fez o mascaramento do carro, a gente vai fazer um mapeamento da pintura. A gente vai medir a espessura do verniz de cada uma das peças do carro. E a gente detecta quais peças foram repintadas, quais peças não foram repintadas, quais peças estão com verniz baixo, ou seja, a gente não pode forçar tanto aquela peça, senão pode tirar a tinta do carro, abrir o verniz do carro. Depois que fazemos todo o mapeamento da pintura, inicia-se o processo de polimento, pela etapa do corte. O que é o corte? A etapa do corte é a etapa de limpeza da peça. Todos os riscos, manchas, imperfeições da sua pintura, elas são resolvidas nessa etapa de corte. A gente usa uma boina específica para cada uma das etapas do processo. Após o corte, entramos na etapa de refino. Utilizamos o F6 para essa etapa. Como o próprio nome já diz, a gente faz todo o refino da pintura, removendo todas as marcas que a etapa do corte deixa na peça. Durante o processo de polimento técnico, utilizamos um termômetro infravermelho para irmos aferindo a temperatura da peça. Em seguida, ao refino, a gente vai para a etapa do lustro. A gente usa um M302. Essa etapa a gente utiliza uma boina também específica que traz todo o brilho que a gente busca nesse processo. Então, não contentes com o lustro, nós temos o super lustro. Muitos polimentos técnicos são feitos apenas com 3 etapas, aqui a gente usa 4 etapas, no caso a última com super lustro, que é o P101. Em cada uma dessas etapas, dessas 4 etapas, a gente aplica esse produto aqui, que é o FW. O FW ele vai limpar todas as gorduras deixadas, resíduos de produtos que ficam na peça, para que a gente consiga revisar e verificar se aquelas peças estão realmente 100% prontas para receber a aplicação cerâmica. Todos os equipamentos são importantes, mas talvez a ferramenta rotorbital e a parte de iluminação sejam os mais representativos na execução do processo de polimento técnico. Após ter feito todo o acabamento de todas as peças, tirar todos os detalhes, deixar o carro impecável, aplicar e revisar pela última vez com um revelador de hologramas, com álcool isopropílico, todas as peças, chegou a hora da aplicação do revestimento cerâmico, a proteção da pintura.
A FEMLAB é uma marca que tem a real cerâmica, a real estrutura cerâmica, com os reais componentes que compõem uma estrutura cerâmica. Essa marca que é considerada a melhor marca do mundo de coatings e revestimentos cerâmicos. Existem alguns modelos de proteção cerâmica da FEMLAB. Cada um dos seus modelos tem a sua forma de aplicar. Os coatings que são mais difíceis, mais demorados e mais complexos de aplicar são os coatings autorregenerativos, que são aqueles coatings que regeneram os microrriscos causados através do calor. Você deixa ele no sol, quando você volta, ele está sem riscos porque ele tem essa tecnologia única, exclusiva, autorregenerativa. Bom, agora a gente vai dar algumas dicas de como conservar o seu carro após ter feito esse procedimento de proteção cerâmica. A gente recomenda você lavar o seu carro em lugares que usam pano de microfibra, que utilizam uma água que não seja de reuso, que façam um processo correto de esfregação, sempre no movimento reto, nunca no movimento circular, que utilizem produtos com pH neutro para que não atinjam, para que não danifiquem a proteção que você fez no seu carro, que utilizem um método de secagem com vários panos. O soprador de ar é muito importante também, para remover aquele resíduo, aquela quantidade de água maior da superfície do carro sem tocar o carro e apenas usar o pano em situações que são necessárias usar o pano. Até porque o seu carro está protegido, ele tem hidrorrepelência, então não necessita de esfregação de pano. Quanto mais a gente evitar atrito sobre a superfície do carro, é melhor para conservar a sua proteção cerâmica. Olha, a gente no mercado fica meio confuso com tantas opções que a gente tem: cristalização, vitrificação, revestimento cerâmico, 9H, 7H, 5H. Fica uma confusão na nossa cabeça na hora de escolher onde eu faço a proteção cerâmica, onde é o melhor lugar, onde eu vou ter a entrega do que eu estou buscando, minhas expectativas vão ser atendidas. Eu dou uma dica, assim, 3 situações muito importantes. Uma, mão de obra e qualificação dos profissionais. Aqui na DW, a gente segue um padrão DSG. Ele é uma união do know-how dos processos que são utilizados com os produtos que são utilizados. Nós aqui na DW utilizamos os produtos da marca Cochemie. Cochemie é uma marca alemã, certificada na Alemanha pelas principais montadoras, como Porsche, BMW, Audi, Mercedes. A mão de obra é extremamente importante, é um serviço artesanal, é uma arte. Então o profissional precisa amar o que ele faz e precisa entender, precisa passar por treinamentos, reciclagem, então se atente a isso. Uma forma talvez de saber se aquele lugar tem uma mão de obra qualificada é, lógico, uma indicação de alguém que já fez um serviço nesse local e ficou super satisfeito. Uma outra forma é se essa loja adota de um processo. Todos os colaboradores seguem um processo ou cada um faz da forma que bem entende. Se existe um processo, é grande a possibilidade daquele lugar ter pessoas capacitadas que sabem o que fazem. A segunda dica, os produtos que são utilizados. Sempre perguntem sobre os produtos que vão ser utilizados. A gente tem diversas marcas no mercado, existem marcas que são mais para a linha robista, e existem marcas que são para a linha profissional. Procurem lugares que usam marcas para a linha profissional. Uma terceira dica que eu acho muito importante é a questão da estrutura. Quando eu digo estrutura, eu não digo se a loja é bonita, se a loja é grande, nada disso. Quais ferramentas são utilizadas para fazer aquele processo? Vou dar um exemplo. Existem máquinas de fazer polimento rotativas ou roto-orbitais que custam X e existem máquinas que custam 5X. Existe diferença no acabamento que essas máquinas dão. O resultado delas é diferente, então essa questão é importante. Outra questão relacionada à estrutura, iluminação. Como que é a iluminação do lugar? Existem luzes que facilitam, que mostram os defeitos do verniz ou não? Isso é muito importante. Como falei para vocês, a FEMLAB tem alguns tipos de proteção cerâmica, de coating. O Ceramic Light, a gente tem o Ceramic V2, a gente tem o Ceramic Ultra, o Rio Light, o Rio Plus, cada um tem uma característica, cada um tem uma quantidade de microns que cria sobre o verniz, uma camada mais espessa que o outro, e as garantias, na verdade a durabilidade do produto vai de 1 ano até 7 anos. Cada um desses coatings da FEMLAB tem um tempo de cura.
né, que varia de 24, 48 horas. Então, após ser feito todo esse processo, aplicado o produto, a gente precisa esperar esse tempo. Daí, então, após esse tempo de cura, é só retirar o carro e curtir com ele protegido e brilhando. Se ficar alguma dúvida, qualquer tipo de sugestão, dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigado!